Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e estareis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. No verso 5, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém? Graças a Deus. Aqui, o povo saiu do Egito, né? Através de Moisés. Deus tirou o povo dele do Egito, 3 milhões de almas, e levou para onde? Né? Prometeu uma terra que emana leite e mel, mas Deus os conduz ao deserto. Deserto tem necessidade de tudo, de água, de alimento, de sombra, né? E para quê? Qual que foi a finalidade, né? Qual que foi o propósito? Deus é Deus de propósito. O propósito foi para te humilhar, quer dizer, ele humilhou o povo dele, né? Porque a natureza humana é de dura cerviz, a natureza humana é altiva, quer dizer, é rebelde, né? Ela quer sempre se exaltar, sempre ser o melhor, né? Por isso que a mãe dos 2 discípulos chegaram para Jesus: quem maior no reino dos céus, né? Perguntaram para ele e queriam cada um ficar uma à direita, outra à esquerda da sua glória. Aí Jesus falou: o menor será o maior. E nessa passagem nós vemos Deus, o próprio Deus, humilhando, para te humilhar e para te provar. Para saber o que estava no teu coração. Deus, Ele sabe o que se passa no coração, Ele vê o coração, mas pela nossa reação é que nós vamos demonstrar o que se passa no nosso coração. E para te saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. O coração quebrantado, contrito, o coração obediente, né? Ele vai sempre guardar, praticar os mandamentos do Senhor. E ele te humilhou e te deixou passar fome, quer dizer, todo tipo de necessidade, e te sustentou, mas ele deu alimento, deixou passar fome, né? Não com o alimento que eles costumavam alimentar, e deu a eles o maná, né? Em medida contada. Não tinha aí para banquetes, né? Ele fala assim: vocês vão colher essa medida todos os dias. Era por medida, quer dizer, né? Era o suficiente, né? Para que a pessoa alimentasse, não era para banquetear. E que vocês não conheceram, nem teus pais, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Quer dizer, o alimento, né? As pessoas procuram alimento, fazem aí os banquetes e tal, né? Mas o homem não vive só disso. Isso é a palavra de Deus, não é minha. Eu sou o menino de recado aqui, né? E a palavra que serve para ti serve para mim, né? Para entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Se as pessoas levassem isso a termo, ficavam dia e noite meditando a palavra de Deus, considerando a palavra de Deus, né? A Bíblia é o livro mais
editado, mais vendido, às vezes até lido, mas não compreendido, porque não confere à palavra de Deus o peso que ela tem, né? Ela emana da maior autoridade do universo. E no verso 5 ele diz: sabe, pois, no teu coração, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, um bom pai de família disciplina o filho, não vai deixar ele fazer as coisas que dá na cabeça dele. Assim é Deus. Deus disciplina nós estamos debaixo de disciplina. Ninguém vai viver mais de qualquer maneira, né? Tem regras. Deus tem regras, Deus tem estatutos, Deus tem mandamentos, Deus tem preceitos, tem juízo. No verso 11, ele fala aqui: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprir os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras. Aí ele vai falando de secura, onde não havia água, e fez sair água da rocha. Para quê? Né? Para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Se o homem não for disciplinado, né, ele vai querer viver a sua própria maneira, ele vai desprezar Deus, ele não vai ser agradecido, ele não vai reconhecer que tudo vem de Deus. Não digas, pois, olha bem, o homem é altivo, né? O homem quer ganhar asas e voar por si mesmo. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. As pessoas, geralmente você vê pessoas galanteando pelo que tem, né? Pelo que fez. Eu sou tal, eu sei mais, sou mais habilidoso. Mas ele fala: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram as tuas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. Bem, eles falam que o crente tem que ser pobre, né? Isso não é verdade. É o próprio Deus. Ele humilha, ele ensina, ele disciplina, né? Ele traz para ele leva a obediência, né? E ele dá a riqueza. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Quer dizer, né? Ele quer o propósito dele é nos disciplinar, levar a obediência, e que a gente não seja exaltado, né? Achar que tudo é a nossa força, é a nossa habilidade. E a palavra de Deus, ela diz para nós, né? Se você for lá em 2 Crônicas 7,14, ele fala: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a terra. A Bíblia não fala, a palavra de Deus não fala que os humilhados serão exaltados, ele não fala isso, mas fala que aquele que se humilha, aquele que se curva, se prostra, não somente no corpo, né? Mas ele é obediente, né? Porque Jesus, né? Jesus se humilhou, olha bem, ele se humilhou. Aí ele foi humilhado, mas ele se humilhou
e foi o quê? Obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele sendo Deus, né? Ele se diminuiu. Ele foi obediente. Ele não quis praticar justiça própria, não tinha no coração dele a soberba, a inveja, o ciúme. Ele foi o quê? Obediente. O impulso da natureza humana ali não teve lugar, foi sempre refreado em obediência a Deus, né? E o que eu aprendi meditando sobre essas palavras é que se nós não nos humilharmos, Deus vai nos humilhar. Olha bem, se nós não nos humilharmos, Ele vai nos humilhar. Mas como assim? Daí você vai lá no livro de Daniel, você vê que Nabucodonosor, sendo o homem mais poderoso da terra, o rei mais rico, né, matava quem queria, deixava viver a quem queria, né, ele tinha todo o controle, todo o comando. Ele presenciou coisas poderosas da parte de Deus, né? O sonho, Daniel revelar para ele o sonho que ele sonhou. Ele viu colocou 3 homens na fornalha e viu um 4º homem lá dentro, e os homens não se queimaram, não chamuscaram, nem cheiro de fogo havia deles, né? Então ele viu tudo, né? Grandes maravilhas de Deus. Tanto é que no capítulo 4 ele fala assim: eu vou contar para vocês as maravilhas que o Altíssimo tem feito para comigo. Ele reconheceu maravilhas, né? Mas ele se exaltou, embora conhecesse todas essas coisas, embora ele conhecesse, né, todo o poder de Deus, e ele então se exalta. Ele continuou no velho homem, né? Ele não tinha entendido ainda que tudo que foi colocado nas mãos dele veio do alto, foi Deus que deu. Não foi, porque ele era o rei mais poderoso. Aí ele vai, se exalta, fala assim, e diz, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória? Aí vem um anjo, né? Fala com ele, né? Já passou de ti o reino, né? Você levou o coração dele. Então todos aqueles que são de Deus precisam ter o cuidado para não elevar o seu coração, para saber, como Paulo, né? Paulo fala assim: eu tanto sei ser humilhado como sei ser honrado. Olha bem, porque ele se humilhava, né? Quer dizer, para ele é a mesma coisa. Esse é o espelho da perfeição que nós devemos buscar, nós devemos seguir, né? E o que acontece com Nabucodonosor? Aí o reino dele é tirado como? Ele ficou lunático, saiu, perdeu o entendimento e foi andar pelo campo, chegou a comer ervas como os bois, os pelos deles cresceu, a unha, né? E ele ficou como um lobo, um andarilho, né? Mas quando passaram 7 anos, agora o reino dele não foi tirado. Olha bem, o reino dele não foi tirado. Deus queria disciplinar ele. Falou assim: olha, eu fiz maravilha na sua vida, e você ainda não se rendeu a mim. Você está achando que tudo que vem na sua mão é seu. Foi você que adquiriu, né? E eu vou mostrar para você diferente. Vou mostrar quem manda, quem é o Altíssimo, né? Então, aí Nabucodonosor, ele vendo as maravilhas, não se curvou a Deus. Aí veio a palavra para ele e falou assim: o seu entendimento vai fugir, o seu reino vai ser tirado de você. Quer dizer, mas foi administrado por um tutor naquele tempo, mas o comando de Nabucodonosor foi tirado, ele foi comer erva como os bois. Mas ao fim dos 7 anos, voltou a vir o entendimento. Falou assim: isso vai tudo passar com você, até que você entenda
que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem Ele quer. Aí, ao fim dos anos, ao fim destes anos, o entendimento veio nele. Ele olhou para o céu e falou assim: agora eu sei que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem Ele quer. Ele humilha quem Ele quer, os que andam na soberba. Então, o maior perigo do homem é a soberba, é a altivez, é a obstinação, né? É tão forte isso que nós vemos nesses tempos pessoas falando que tem que reescrever a palavra de Deus, que ela ficou obsoleta. Eles criticam, mas se você criticar algo, você tem que fazer melhor. Agora não consegue fazer melhor, né? Porque nós já conhecemos a dimensão das Escrituras. E voltou a ele o reino, mas ele agora entende. Ele precisou ser o quê? Humilhado, para que ele entendesse. Quem humilhou ele? O próprio Deus. Então Deus humilha os que andam na soberba, né? Os que não reconhecem que tudo vem dele. E então nós precisamos aprender a nos humilhar, em ser obediente, a suportar afrontas, perseguições, angústias, e também ter um domínio próprio das nossas emoções. Até na comida ter uma disciplina, tá? Então, prosseguindo aqui, vem o neto dele, né? Fala filho, mas era neto, o Belsazar. O que o Belsazar fez? Belsazar, né, fez um banquete de vinho, de tudo, chamou todas as mulheres, as concubinas, e o que ele fez? Olha o que ele fez. Ele pegou os utensílios do templo que Nabucodonosor tinha tirado do templo de Israel e levou para lá. Aí ele pega aqueles utensílios e ele faz um carnaval, ele faz um festival, ele faz uma comemoração com os seus e bebeu vinho neles. Assim diz, vai bebeu vinho neles. E não deu glórias a Deus. Antes deu glória ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, né? Mas ao Senhor, em cuja mão estava a vida dele, ele não glorificou. Então, é o cuidado que nós devemos ter. Às vezes valorizamos coisas, adoramos, né? Chegamos a ficar aí sobressaltados com as coisas, com as ofertas do mundo, mas não glorificamos a Deus. Então Daniel aí vem uma sentença escrita com a mão na caiadura da parede e diz coloca lá uma escritura, Nemim, Urfazim. Ele ficou sobressaltado, todo mundo parou ali, e ficaram sobressaltados. O que é isso? Aí chamou Daniel falou assim: olha, Daniel deu a interpretação, foi contado, pesado, contado e dividido foi o teu reino. Olha, na verdade, você não reverenciou a Deus, você não honrou a Deus, pelo contrário, você pegou os utensílios da casa de Deus, serviu vinho neles, fez um carnaval e não glorificou a Deus. E você sabe quem é esse Deus? Esse Deus foi aquele que falou com seu pai, com Nabucodonosor. E você sabia de tudo isso, que Deus tem poder sobre o homem, sobre a humanidade, sobre tudo. Ele é o Altíssimo. E você não considerou estas coisas. Então, nós devemos considerar a Deus, adorar a Deus, reverenciar a Deus, buscar nos seus estatutos, seus mandamentos. E o que Jesus falou? Aquele que não negar a si mesmo, né? Ele fala de negar a si mesmo. Quer dizer, não sou mais eu quem vivo, mas Jesus vive em mim. Então o que é isso? Isso é uma perda, uma renúncia à identidade. Na verdade, nós perdemos a identidade humana, transgressora,
para assumir a identidade de Deus em nós. A identidade de Deus em nós. Mas um orgulho humano quer sempre se exaltar, né? Esquecido. Olha, todas estas coisas estão escritas na palavra de Deus para quê? Para instrução nossa, para advertência nossa, né? Então, quer dizer, adorarás o teu Deus de toda a sua força, amarás o teu Deus de toda a sua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Então, considerando, né, que a nossa vida está nas mãos de Deus, e Ele humilha e Ele exalta a quem Ele quer. Agora, Ele humilha. Agora, antes que isso venha acontecer conosco, nós devemos nos humilhar, né? Nos colocar no lugar devido, né? Ele diz aqui em Mateus capítulo 18, vamos fazer uma 18:4, ele diz que em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que é tornar uma criança? Eles falam que criança, né? A pessoa acha que Jesus está falando de criança, mas ele não está falando de criança, está falando para os adultos, né? Converter como uma criança, porque a criança ela tem o quê? Humildade, ela aceita disciplina, né? Você disciplina uma criança, né? A criança pode até chorar, espernear, mas passa um tempinho, ela vem a você, te abraça, te beija, né? Então, vos converteres e tornares como criança. Então, trazer a nova doutrina, receber de Deus a nossa doutrina, não ficar com as nossas paixões, com o nosso velho homem, né? Entrar na família de Deus, na disciplina de Deus, entendendo as coisas do alto. Esse é o novo nascimento que fala a palavra de Deus, né? Mudando a nossa natureza, aceitando a correção. No capítulo 23:12, né? Ele fala que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado, né? Então, ele não fala da humilhação dos outros para nós, mas ele fala de nós para com Deus, humilhar-nos, né, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará em tempo oportuno. Isso aconteceu com Jesus, né? E você foi em Filipenses 2:8, se você for lá, né? Vamos a partir do verso 5, olha o que diz: é o exemplo máximo de humildade. Tende, pois, vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Esse sentimento de ser o bom, de ser o melhor, né? Ele veio da onde? Ele veio do diabo, né? Satanás quis ser igual a Deus, né? E ele faz de tudo para contaminar a raça humana, para que haja esse sentimento no coração dos homens, querer ser igual a Deus. Eu sou o melhor, eu sou o bom. Não, calma aí, né? Antes, olha o que Jesus fez. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo, olha o verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que Jesus fez? Ele foi humilhado? Foi, né, torturado, criticado, zombado, não é? Foi. Mas e ele? Ele em tudo foi obediente. Ele se humilhou. Pelo que também a consequência disso,
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Olha, ele foi exaltado sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a chave, né? Porque os homens oram muito, eu quero poder, eu quero isso, eu quero aquilo, mas esquece desta particularidade. Em Tiago 4:10, ele fala que Tiago 7:10, ele fala que sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos. Davi, né? Davi, ele fala que ele afligia a alma dele com jejuns, né? Com a disciplina, ele afligia. Então, o jejum serve muito para isso, para nos humilharmos, para nos afligirmos. Quer dizer, a nossa natureza terrena, ela está sendo dominada, né? Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Mas o Espírito Santo traz alegria, traz, mas é preciso, né, colocar-se debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Eu já vi muita gente dizer, eu cheguei a Deus na parede. Meu irmão, ninguém chega a Deus na parede, né? Ninguém impõe sua vontade a Deus. Para impor isso, tem que ter uma causa muito justa. Moisés fez isso, né? Falou assim, Moisés, eu vou destruir esse povo todo. Falei, não, senhor, não faça isso. Lembra do seu nome. Lembra que o senhor tirou esse povo do Egito e o seu nome é glorificado através deles, né? Se o senhor quiser fazer assim, olha o que o povo vai dizer, olha o que as outras nações vão dizer. Quer dizer, ele apresentou razões diante de Deus, né? Olha o que o povo vai dizer, que o senhor tirou o povo do Egito, depois o senhor elimina ele todo aqui no deserto. O que o povo vai falar? O senhor não foi capaz de introduzi-los, né, na terra que o senhor prometeu? E Deus falou com ele, e o que eu prometi a Abraão, eu vou colocar para você, a sua descendência que vai. Não, senhor, risca o meu nome do livro da vida. Olha aqui, né? Então ele se achegou a Deus, apresentou as razões, e as razões dele eram o que? Zelando pelo nome de Deus, né? Por Deus. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se você for no livro de Pedro, né? Pedro, 1 Pedro 5:6, o que ele vai dizer? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, esse negócio que os humilhados serão exaltados, não é verdade. É aquele que se humilha. E aí entra a disciplina que nós devemos ter para com Deus, né? Dominando a nossa natureza terrena, né? Para ter vez com Deus, né? Enquanto as pessoas procuram poder, né? Fazem palcos, né? Exaltando a si mesmo, né? Quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado, né? Se humilha, né?
O que não humilha, ele não suporta afronta, ele não suporta a palavra, ele se opõe à palavra. Já viu isso? Pessoas se olham, não, o pastor falou isso, mas não é bem assim e tal. Ele resiste. Ao passo que nós devemos, Senhor, fala comigo também, né? Me dá entendimento. Isso é uma forma de se humilhar diante de Deus, quer dizer, você vai buscar em Deus, né? Para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? E uma forma de se humilhar, né? É também aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você reconhecer que você tem um Senhor sobre a tua vida. Porque as pessoas querem ser senhores de si mesmos, né? Decidindo tudo, sabendo tudo, fazendo tudo, né? Esquecido do Deus Altíssimo, né? Nabucodonosor pagou caro, foi comer capim para entender que o Altíssimo tem domínio sobre a vida, sobre os homens, sobre o reino dos homens, e dá a quem ele quer. As pessoas ficam aí, né, pedindo, né? Mas colocou-se na condição de humildade, colocou-se na condição que é Deus que dá, Deus dá e Deus tira. Deus faz a ferida e Deus sara a ferida. Ele dá vida e Ele tira a vida. Então não temos que ficar com o interior brigando, né? A pessoa fica brigando, ela fica em conflitos, em aflições, em preocupações. Coloca diante de Deus, submeta-se a Ele. É isso que eu estou falando, submeta-se a Deus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Coloque sua vida sob o soberano Deus, sob Jesus. Ele é o autor da vida, e a tua vida, a nossa vida está na mão dele. Ele faz como Ele quer, né? E Ele exalta aos que se humilham, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.